Bom, vamos lá. 7h34. Nós estamos recebendo aqui a deputada federal eleita Amália Barros. Bom dia, Amália. Tudo bem, querida? Com vocês, Johnny, Vinícius, Paulo, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Seja bem-vinda. Primeira vez que nos falamos. É verdade, por isso pegue leve comigo. Não, tô fique tranquila. acostumada com esse negócio de dar entrevista. Somos colegas de profissão, sou jornalista. Faça da gente de cobaia. É muito mais confortável estar no papel de quem pergunta do que de quem responde. Então, por favor, peguem leve comigo que eu tô me adaptando a esse mundo novo agora. Tranquila. A gente que tem a missão de perguntar, fica incomodado com pergunta, né? Nossa, eu brinco até com o Beto, que a gente trabalha junto. Eu falo, Humberto, sério, eu ainda fico um pouco receosa de dar entrevista, sabe? Mas vamos lá. Bom, você foi uma surpresa, assim, enorme na política, né? Lançou sua candidatura e as apostas não diziam que você sairia vitoriosa. Sim. Você foi uma grande surpresa, foi. Né? E agora as pessoas querem conhecer a Amália, né? E o que esperar da Amália, do trabalho dela, né? Porque o objetivo é justamente esse. Eu te faço uma pergunta com relação... Você é deficiente visual? Sou deficiente visual, sou cega de um olho. Poucas pessoas... Você apareceu, por exemplo, essas pessoas... Tem gente que não sabe até hoje, né? Sim. Que você tem uma prótese muito bem elaborada. E nesse sentido, quero fazer a pergunta para você. Será uma de suas bandeiras? Porque você, mais do que ninguém, você sabe a diferença entre ter uma boa prótese e não ter. Sim. E as oportunidades que as pessoas têm por conta da impressão que se tem delas, né? Uhum. Mato Grosso tem 22% de pessoas que dizem ter algum tipo de deficiência. Sim. Né? E você, mais do que ninguém, eu acho que de todos os eleitos, que tem um olhar diferenciado para essas pessoas. Você tem... Já conseguiu, desde que você foi eleita, foi ontem, né? Mas de lá para cá, acredito que você, além de tantas entrevistas, deve estar colocando uma linha no seu futuro mandato, a partir do ano que vem. Tem alguma coisa já delineada para isso? Tem alguma coisa que possa beneficiar quem tem problemas assim? Sim, pessoas com deficiência de uma maneira geral, né? Com certeza. Bom, então eu vou começar com o seu primeiro comentário. Realmente é uma surpresa e para mim também foi, né? Tudo isso que eu estou vivendo, eu nunca sonhei viver isso. Eu decidi ser candidata há um ano. Dia 2 de dezembro agora fez um ano que ser deputada federal passou a ser um desejo no meu coração. Isso aconteceu depois de uma conversa com a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Nós nos aproximamos muito e... Mas como você chegou até ela? Então, pela minha luta pelas pessoas com deficiência, que aí eu já te respondo a segunda pergunta, que é, você pensa em olhar por essas pessoas? Eu já olhava, né? Eu já tinha um trabalho nesse sentido e foi esse trabalho pelas pessoas com deficiência que me levou a ser candidata, né? Eu, como você disse, eu sou uma pessoa com deficiência, eu dormi enxergando e acordei cega, eu tinha 20 anos, até então eu não nasci assim, né? Eu enxergava normalmente, minha imunidade caiu, a tóxico reagiu no meu olho e eu acordei cega. E aí, para resumir a história para você, eu fiz 12 cirurgias para tentar voltar a enxergar, as 12 cirurgias deram errado. E aí, em 2016, eu retirei 100% do meu globo ocular e hoje eu uso essa prótese, eu pus a prótese por cima. Então, foram 13 cirurgias, 12 não deram certo, a última deu certo porque eu retirei o olho e hoje uso a prótese. E no meio do caminho também perdi um rim, eu também não tenho um rim. Então, o meu marido fala que vai me devolver para a fábrica, que eu vim com muita peça faltando. Eu falo, não tem mais devolução não, bichinho, é assim mesmo que vai ficar. E aí, em 2016... Garantia já venceu. Já venceu, não tem mais troca. E aí, em 2016, comecei a fazer, através das minhas redes sociais, campanhas para pagar prótese ocular para pessoas que não tinham condição. E aí, eu achei que eu ia fazer uma, mas daí foram 2, 3, hoje já são 86 próteses colocadas em pessoas de todos os estados brasileiros, só falta o Acre, exceto o Acre. E aí, desse trabalho no Instituto de colocar prótese, eu me perguntei por que o SUS não fornece essa prótese ocular para essas pessoas. Porque eu vi que eu não ia dar conta, porque
campanha que eu fazia, mais pedidos chegavam. E Sim. aquilo começou a me angustiar. E aí eu falei, por que a gente não tem a prótese via SUS? E aí eu fui estudar a lei e eu descobri que era porque a gente não era considerado pessoa com deficiência. E aí em 2019 eu entrei num ônibus em Campo Novo do Parecido e falei, eu vou pra Brasília lutar por isso. Eu nunca tinha ido pra Brasília, não conhecia nada lá. Cheguei em Brasília, comecei a bater de porta em porta, de gabinete em gabinete e falar, alguém enxerga os monoculares, a gente precisa de uma lei. E aí eu encontrei um senador do Sergipe chamado Rogério Carvalho. E ele também é monocular, ele também não enxerga de um olho. Ele tem a visão de um olho, mas ele não enxerga. E aí ele falou, não, vamos apresentar esse projeto de lei. E aí em 2019 a gente apresentou esse projeto de lei, ficamos 2 anos lutando por essa lei. Aprovamos na Câmara e no Senado. Foi um processo bem difícil, porque a gente passou por audiência pública, tinha algumas pessoas contra, mas assim, no fundo, no final deu tudo certo. E aí... em 2 anos a gente aprovou nas 2 casas, e aí no dia 22 de março de 2021, dia do meu aniversário e aniversário da primeira-dama Michele, que a gente faz aniversário no mesmo dia, o presidente Bolsonaro sanciona essa lei e batiza essa lei com meu nome. A lei se chama Lei Amália Barros. Então, passou a reconhecer as pessoas que não têm a visão de um olho como pessoa com deficiência. E o que isso significa? Significa que agora a gente tem prótese via SUS, significa que agora a gente tem direito a ser contratado no mercado de trabalho na vaga de deficiente, a gente tem direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada para famílias monoculares de baixa renda. Enfim, a gente tem todos os benefícios que a lei garante para as pessoas com deficiência. Então, nessa luta pela lei, eu conheci a primeira-dama Michele e a gente se aproximou. Quantos são monoculares em Mato Grosso? Então, é uma outra luta E no agora. país? A gente nunca existiu. Se você, por exemplo, esse número que você me passou de 22% das pessoas no estado de Mato Grosso com alguma deficiência, você vai ver que, com certeza, grande parte é deficiente visual, que as pessoas acreditam ser cegos. Mas dentro da porcentagem de pessoas com deficiência visual no Brasil, é muito, por exemplo, acho que 6% são, se eu não me engano, assim, eu não sei de cabeça, mas 6% das pessoas com deficiência no Brasil são cegas, 2% são surdas. Então, assim, é muita diferença. Por quê? Porque nesse número de cegos estão os monoculares. Entendeu? Se você falar, eu tenho a visão Mas não de participam por não ser considerados. Não. No Instituto dos Cegos, por exemplo, aqui em Mato Grosso. Sim. Os monoculares não participam. É isso. Mas assim, por exemplo, porque o número de deficientes visuais é tão alto porque os monoculares estão incluídos. Então, o IBGE, ele coloca a gente como igual. Então, assim, a nossa luta, a próxima luta dos monoculares para a causa monocular é nos colocar na próxima pesquisa do IBGE para a gente saber quantos somos e onde estamos. A gente não sabe. Vinícius. Muito bem, primeiro seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Mayra, é um Vinícius. prazer te conhecer. Um prazer, eu já te conheci assim de ver, de acompanhar, mas pessoalmente não, prazer. Da mídia, que bom, obrigado. É bom saber que você é colega nossa, é bom, né? Temos mais um representante, há tempos que não tínhamos, né? Alguém da mídia, né? Da bancada federal, é importante, né? O pessoal do agro que está cheirando, que não tem nenhum, né? Filiado ao sindicato rural, só tinha o Neri, né? O Neri acabou perdendo, acabou ficando sem mandato, né? Então, que bom que tem alguém da mídia. Então, seja muito bem-vinda e se sinta muito à vontade aqui no nosso convívio. Obrigada. E eu posso falar com o pessoal do agro que temos, sim, porque, como eu digo, quando a gente casa, a gente é um só. Então, né? junto comigo tem o meu marido, Thiago Boava, que é meu braço direito e esquerdo, eu falo que é meu suporte, é minha base. E o Thiago é pecuarista. E ele ele tem papel fundamental na minha vida e vai ter com certeza no meu mandato também. Então ele vai ter participação ativa e com certeza vai ser uma pessoa que vai me ajudar a defender e representar o agronegócio muito bem. Que bom. Alô, Famato, aí estão vendo aí, né? O que a Mayra falou, né? Ou seja, tem gente que é filiada ao sindicato rural mesmo, né? Que eles estão chiando que não ficou nenhum filiado ao sindicato rural. É tipo 2 em 1, sabe? Shampoo e condicionador, voltou na malha, levou o Thiago junto. Pra gente de fora que são só, né? Os pecuaristas e os agricultores. Agora, entre eles tem uma diferença. É uma divisão danada. Fundamental. Mas o que eu quero te perguntar, Malha, nós vamos ter 2 mulheres, né? Desde 2002, eu estava até conferindo aqui, em 2002 nós tivemos Thelma de Oliveira e Teté Bezerra, né? E desde então, né, no máximo uma mulher, ficamos aí 2 eleições sem nenhuma mulher, né? 2010, 14, agora em 18, né? A Rosa Neide foi eleita.
E agora ela foi a mais votada, acabou não sendo eleita, né? A Rosa Neide. Mas nós vamos ter duas mulheres, você e a Coronel Fernanda, né? Sim. Rúbia, né? Então como é que você vê essa questão da participação da mulher na política? E você que teve muita presença da Michelle Bolsonaro, né? Que você Sim. citou, e da ex-ministra Damares Alves, Sim. né? É senadora eleita também, Sim. né? Elas foram madrinhas aí muito fortes da tua candidatura, né? Como é que você vê essa questão da inserção da mulher e o que você pretende pautar, né? Como deputada federal? Eu fico muito feliz de ter sido eleita e de ter comigo a Coronel Fernanda, que também foi minha parceira no partido, né? As duas do PL. Então, assim, foi uma vitória, assim, vocês que acompanham política, o PL fazer 4 cadeiras. Então, assim, foi muito, muito bom para nós e ter a Coronel Fernanda. Temos a deputada Janaína Riva aqui, né, na Assembleia. É uma pena não termos eleito mais mulheres para serem colegas da Janaína. E eu fico feliz de a gente ter aumentado esse número. E eu acho, sim, que a gente precisa de mais mulheres na política, de mais participação da mulher na política. Mas, acima de tudo, a gente precisa de pessoas boas na política, independente se é mulher ou não. Né? A gente precisa de pessoas que realmente representem as pessoas na política. Então, é por isso que eu luto, por representatividade, mas pela boa representatividade. É isso. Então você não pretende apresentar nada em relação a cotas, por exemplo? Como é que você vê a possibilidade de cotas de vagas? Não. Eu acredito que tem que ser gente boa. Tem que ser pessoas dispostas, pessoas com dom para isso, independente se é mulher ou homem. Eu quero e eu desejo que tenha cada vez mais mulheres na política. E quero ser uma incentivadora de mulheres. Né? E eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Porque, como você mesmo disse, minha campanha minha eleição, minha vitória pegou muita gente de surpresa. Nossa! Então, que as pessoas olhem como um caso assim, eu também consigo, né? A menina, para vocês terem ideia, eu tenho 6 anos de Mato Grosso. Eu tô no estado há pouquíssimo tempo. Eu vim para cá porque eu casei, eu vim por amor ao Thiago. Então, eu moro em Campo Novo do Parecis. Então, assim, eu tenho 6 anos de estado, eu sou uma pessoa que não tem um histórico político, eu me filiei em fevereiro desse ano. Então, assim, é uma pessoa que não tinha... o estado não me conhecia e acredito que mesmo eleita tem muita gente que não me conhece ainda, que vai passar a me conhecer agora, né? Então, assim, uma campanha não tinha muito recurso para fazer uma campanha. Eu não tinha base eleitoral, para vocês terem ideia. Eu não tive um prefeito me apoiando. Você falava e não sabia para quem, né? Exato. E eu acho que o diferencial da minha campanha foi muito digital. E normalmente um político, ele foca num nicho de eleitores, né? Perfil. Pega o perfil e fala para aquela. Você não tinha. Você falava do coração, né? Sim. E eu acho que a chave minha, assim, eu falei, o que eu tenho? Eu tenho a internet. E a internet, ela torna uma eleição mais democrática, ela dá espaço para todo mundo, sabe? Você não se elegeu com bandeira feminina. Não. Né? E a gente tem visto fracassos de bandeiras femininas. Né? Eu quero ser eleita para defender a mulher. Esse tipo de argumento parece que as próprias mulheres não aceitam bem. Como é que você vê isso? Olha, não sei, eu acredito que, por exemplo, no meu caso, eu acredito que grande parte dos meus eleitores foram mulheres. Mas você não visou isso? Não visei. Não levantou bandeira feminina nenhuma. E não tinha bandeira feminina nenhuma. Não, eu quero defender o direito das mulheres. Não teve nada disso. Não. Minha bandeira muito clara foi pela inclusão, assim, né? Eu defendo muito. Da Coronel Fernanda também não. A da Janaína aqui também não. Sim. Né? Sim. Você vê que as mulheres, as eleitas, não têm essa bandeira. Eu acho que aqui no estado eu não conheço. Foi eleita com a bandeira feminina. A própria Rosa Neide também não teve, né? A bandeira feminina. Estou aqui para defender os direitos. E se você olhar as candidatas mulheres, acho que nenhuma teve essa bandeira. A Maísa teve. A Edna Sampaio. As eleitas, eu acho que não. As eleitas a Edna Sampaio, as eleitas não, mas a Edna Sampaio do PT, né, que ficou suplente do PT, trabalhou bem, não só mulheres, mas LGBT, né? Muito focada nesse movimento. Bom, e como é que você está vendo aí todo esse rolo de um ambiente diferente, né, do que a gente tem se acostumado a presenciar entre período, né, entre derrota de um, posse de outro? Sim.
Eu falo isso pro meu marido, assim, sabe quando você ainda não... Eu não curti a vitória. Porque assim, Por quê? Porque a gente terminou a eleição no dia 2, né, de outubro. E aí no dia 3 eu descansei, no dia 4 eu já fui para Brasília, porque o presidente Bolsonaro convocou os deputados eleitos pra gente ir para uma reunião para falar sobre o segundo turno. E aí eu fiquei em Brasília 3 dias, a gente teve 2 reuniões, 2 dias seguidos com o presidente. E aí quando eu voltei, a gente já saiu para o segundo turno. Segundo turno eu fui para 17 cidades em campanha com o presidente Bolsonaro. O irmão da Michelle Bolsonaro veio para cá comigo, o Eduardo Torres, e a gente viajou, a gente foi até Colniza. A gente fez 17 cidades no segundo turno para o presidente. E aí depois veio o resultado, né? E veio todo esse momento que a gente está vivendo. Então parece que assim... Aqui no estado tranquilo, né? Que foi 65% dos votos. Sim, foi tranquilo, mas assim, eu me dediquei tanto quanto para minha campanha, eu me dediquei para a campanha do presidente, sabe? Não, mas aqui vocês venceram. Sim, mas o teu trabalho total frutificou. Não, sim, e as cidades que a gente passou teve um aumento e teve, né, foi muito bom, mas o resultado final não. Então assim, parece que a minha vitória não tá completa. Então assim, eu não curti ainda, sabe? De tipo, pô, ganhamos uma eleição, foi muito difícil, a gente fez uma campanha com 6 pessoas, né? Foi uma campanha enxuta, uma campanha difícil, a gente sabia os desafios. Então assim, foi uma vitória. Mas eu não consegui curtir ainda, sabe? Parece que não teve o sabor de vitória ainda, porque não foi completa. Eu queria que a primeira-dama Michelle continuasse como nossa primeira-dama por mais 4 anos. E a gente não teve esse resultado esperado. Então não tá completo, sabe? Então, assim... Eu ainda tô de luto, ainda tô, sabe, um processo de tá entendendo tudo isso que tá acontecendo. Dentro disso, Amanda, eu quero aproveitar para te perguntar, as cogitações sobre quem vai compor a base do futuro governo, quem vai ficar numa linha mais de oposição, né? O PL elegeu 4, né? Vocês 2, mais o Zé Medeiros e o Abílio, né? E tem o Coronel Assis também, que é bem bolsonarista também, né? Pela União Brasil, né? Você pretende fazer oposição ao governo Lula? Como é que você tá vendo isso? Com certeza. Minha posição é muito clara. É uma posição, a minha posição é de oposição. Em cima disso, eu quero te fazer uma pergunta, retroagindo a 2018. Tá. Quando o Bolsonaro ganhou, e que muita gente não aguardava, etc e tal, lógico que os petistas não aguardavam uma derrota, né? Apesar de saber que era complicado por conta de o Lula estar preso. E quem está concorrendo era o Haddad. Sim. Tá, vamos lá. Naquele tempo, logo depois que o Bolsonaro ganhou, uma das coisas que o novo governo colocou é o seguinte, e muita gente repetia isso abertamente. Você não pode ficar torcendo contra o Brasil. Não é porque você é contra o presidente que você tem que ser contra o país. Né? E agora, quando se fala assim, oposição ao Lula, como é que vocês veem isso dentro disso que se colocou? Você não pode ser contra o país. Sim. Você pode ser contra o presidente. Eu posso contar uma história para vocês? Pois não. Que eu vivi, uma história que eu presenciei. Quando eu contei para vocês que eu lutei pela lei dos monoculares, e eu falei para vocês, quem apresentou esse projeto de lei foi um senador do Sergipe chamado Rogério Carvalho, que também não enxerga de um olho. Esse senador é petista. Ele chama Rogério Carvalho e ele é de Sergipe. Ele foi até candidato ao governo de Sergipe agora e perdeu. Ele é do PT. E eu não conhecia, como eu contei pra vocês, eu bati de porta em porta, de gabinete em gabinete, e ele é cego de um olho. Até achar um lá foi difícil. Foi. Não, até que não. Eu me surpreendi. E eu falo isso para as pessoas, eu falei isso muito durante a campanha. Tem muita gente boa lá. Não tem só gente ruim, não. Tem muita gente disposta. Não, eu tava falando só da ausência, né? Ah, não, mas até que eu encontrei bastante, assim. Não foi foi nos dias certos, então. Terça e quarta. Mas assim... E aí o Rogério Carvalho foi o autor da lei, como coautor entrou o senador Wellington Fagundes, a Rose de Freitas e o Otto Alencar. Foram os autores do projeto de lei dos monoculares. E aí a gente aprovou no Senado. No Senado a gente aprovou por unanimidade, todo favorável. E na Câmara a gente não aprovou por unanimidade, a gente aprovou por ampla maioria, exceto o PT, o PSOL e o Novo. O PT votou contra um projeto de lei de autoria de um senador do PT, porque ele seria favorável ao governo Bolsonaro. Então isso é um ponto que eu gostaria de destacar. O PT votou contra um projeto de lei do PT, porque isso iria ser bom ao Bolsonaro. Beleza. Quando o projeto de lei foi para sanção,
A primeira-dama Michele, eu já a conhecia. E ela nos abraçou. Eu a conheci nesse processo de sanção, porque eu falei, eu preciso que o presidente Bolsonaro sancione. Com quem que eu vou falar? Vou falar com a mulher dele. E aí ela já tem esse lado muito forte pelas pessoas com deficiência. O ministro Fábio Faria marcou audiência e a gente se conheceu. E aí a gente se gostou, assim, sabe? A gente teve muita empatia, assim. Pra vocês terem ideia, eu conheci ela numa terça, na quarta-feira, no dia seguinte, eu tava jantando com ela e com o presidente na casa deles. Então, assim, foi muito rápida a nossa relação. E aí, quando o projeto chegou pra sanção, chegou na mesa do presidente, a primeira-dama Michele falou, vem aqui em casa que eu vou marcar você vai conversar com o Jair, né? Ela chama ele de Jair. Você vai conversar com o Jair. E aí era uma quinta-feira, ele fez a live, era que acabou a live, a primeira-dama Michele me levou a conversar com o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu sentei com o presidente para falar que ele deveria sancionar esse projeto. Mas o meu medo era de dizer para ele, pô, é de um senador do PT. Essa lei é do senador do PT. Então eu já fui pensando como eu iria contar isso para ele. Então eu cheguei, sentei na frente assim do presidente e falei para ele, presidente, eu vim aqui falar de uma lei com o senhor, mas eu queria explicar que o autor da lei, ele também é monocular e por isso ele é o autor da lei. Ele também não enxerga de um olho. E eu queria explicar isso para o senhor. Aí ele fez assim. Casualmente ele é petista, mas... Não, muito mais inteligente que eu. E quando a gente tá indo, ele já voltou, ele olhou e fez assim, por que você tá me falando isso? Porque ele é do PT? Aí eu virei e falei assim, O presidente Bolsonaro olhou para mim e falou assim, não tem problema. Se o projeto é bom, a gente tem que sancionar, não importa quem é o autor. Então, se o meu líder me deu essa lição, me dizendo, se o projeto é bom e é bom para o Brasil, tem que ser sancionado independente de quem é o autor desse projeto. O meu líder me falou isso. E essa vai ser minha postura. Assim como foi a postura do meu líder. Ele sancionou um projeto de lei de autoria de um petista que o PT votou contra na Câmara. Ou seja, você não vai fazer oposição ao Lula, você vai fazer oposição a projetos que você encara como não necessários ou que não sejam bons para o país. Eu não me vejo sentada conversando com o Lula. Ah, bom. Entendeu? Eu não me vejo sentada... Por causa da rouquidão, talvez? Não, pelo passado dele mesmo. Por ele ter comandado o maior esquema de corrupção da história do nosso país e, quem sabe, do mundo, né? Mas eu não me vejo sentada conversando com ele. Mas, o que for bom para o nosso país, a gente vai estar junto. Mas eu não vou estar junto com o Lula. Jamais. Não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Bem explicado. Queria agradecer a você, Amália. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter dado aí o prazer dessa conversa logo cedo. Obrigada. Venha mais vezes, tá? Obrigada. Minha mão tá transpirando, gente. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui. Convidar as pessoas que estão ouvindo a gente a me acompanhar nas redes sociais para conhecer um pouco sobre a minha história, sobre a minha luta. E a partir de fevereiro acompanhar o meu trabalho. Dizer que a gente vai estar à disposição. Eu brinco que eu só mudei de lado do balcão, né? Porque antes eu ia lá lutar por aquilo que acreditava, agora a minha função é de dar voz para as pessoas que querem ser representadas. Então eu tô lá para atender todo mundo. A gente vai ter o SAI, que é o Serviço de Atendimento ao Eleitor, vai ter uma pessoa 24 horas por dia para responder todo mundo, para pegar todas as demandas. Eu quero que, assim como me deram voz, e eu consegui lutar por aquilo que eu acreditava, eu quero dar voz para outras pessoas que também querem se sentir representadas e não se sentem. Então, muito obrigada pelo espaço. Minhas redes sociais é @AmáliaBarros. Obrigada mesmo, que Deus abençoe. E obrigada, Mato Grosso, pelos 70.294 votos. Eu não decepcionarei vocês. Obrigado, Vinícius. Ótimo, né? Só faltou o Bolsonaro falar assim, se o PT votou contra é porque é bom, né? Só faltou, se o PT votou contra é porque é bom aí. Então, muito bom esse projeto. Tudo que eles são contra é bom, né? O que eles são a favor é ruim, né? Só faltou ele encaixar essa, né? E o lá em casa, curioso, lá em casa é o Palácio do Alvorado, lá em casa, né? Passar lá em casa, né? Aquele que fica na beira do lago, aquele palácio bonito, né? Com aquelas colunas que o Oscar Niemeyer projetou, né? É o Palácio do Alvorado, que é a casa dele até 31 de dezembro, né? Então, quero te parabenizar pela tua eleição e, assim, eu estava puxando pela memória aqui, acho que o último da mídia eleito, deputado federal, foi o Lino Rossi, né, aqui em Mato Grosso, né, foi eleito em 98, né, titular, em 2002 ele ficou suplente, acabou exercendo o mandato, né, não me lembrei de alguém me corrige se houve alguém depois dele, né, que era um profissional da mídia, foi colega meu durante muito tempo, né, então é muito bom ver outro profissional da mídia, né, mulher e militante de um movimento social, né, como você está vindo, então é sempre bom oxigenar, né, ter gente diferente da FAMATO, da ProSoja, né, desse
circuito de sempre, né? Da Fiente, né? Das grandes corporações, né? Então seja muito bem-vinda. Obrigada. Tomara que você tenha um excelente mandato. Amém. Um abraço e até amanhã de manhã, Paulo, Johnny.